Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco. Vamos dar início a mais uma leitura com pequenos comentários dessa fantástica obra de Allan Kardec, O que é o Espiritismo. Nós utilizamos aqui a tradução de Evandro Noleto Bezerra. Meu nome é Fernanda Borges e esses vídeos são direcionados para os cultivadores do Evangelho em continuidade aos nossos estudos. Devido à condição de pandemia, eles acontecem agora através dessa modalidade online. Mas fica aí disponível para quem deles precisar, quiser fazer uso, quem quiser deixar seus comentários, deixar suas sugestões. Estamos aqui, somos todos aprendizes da doutrina espírita, contamos com a colaboração de cada um para aprender um pouco mais. Nós estamos aí caminhando para encerrar o diálogo do cético com Kardec. Temos aprendido muito com os questionamentos, com as abordagens desse nosso irmão visitante cético, né? E através das suas objeções, através das respostas de Kardec, temos obtido muitas lições doutrinárias. Hoje, nós vamos estar falando dos elementos de convicções. Só para a gente poder relembrar um pouco, a semana passada nós falamos referente ao esquecimento do passado. E foi um vídeo bastante interessante, que a gente conseguiu chegar aí nessa compreensão, né? Que o esquecimento do passado, ela é uma bênção divina, ela é misericórdia da providência a nosso favor. E hoje nós vamos falar então de elementos de convicção. Nosso amigo cético, ele faz a seguinte abordagem: concordo, Senhor, que do ponto de vista filosófico, a doutrina espírita é perfeitamente racional, mas fica sempre de pé a questão das manifestações, que só pode ser resolvida por fatos. Ora, é a realidade destes que muita gente contesta, e não vos deveis surpreender com o desejo que manifestam de testemunhá-los. Então, essa abordagem do cético também é muito parecido com diversas questões que nós nos deparamos, principalmente espíritas ativos dentro das casas espíritas, que é aqueles que sempre nos perguntam por que eles não participam de uma reunião mediúnica, por que eles nunca viram, por que alguns veem, outros não, e certas abordagens nesse tipo, principalmente daqueles que às vezes também não é adepto da doutrina e que convivem conosco. E Kardec vai nos auxiliar aqui a como que a gente pode responder a essas objeções. E só para poder a gente comentar um pouco, a doutrina espírita, essa codificação, ela tem como por base o seu currículo dentro do espiritualismo racional. As ciências filosóficas, aonde a doutrina espírita ela foi posicionada, ela era uma matéria, uma disciplina que eles estudavam nas faculdades, lá na França do século XIX, e ela tinha uma grade curricular muito parecida com o que Kardec trouxe para nós em codificação. É como se Kardec perguntasse aos espíritos: olha, tem um pessoal aí que estuda isso, que fala isso, e os espíritos vieram confirmando algumas questões, orientando algumas outras e excluindo as que não estavam de acordo. E a parte de novidade que traz ali, que coloca muito em evidência a doutrina espírita, é essa parte das manifestações da comunicação com o plano espiritual. Isso é uma novidade que Kardec trouxe para nós através do desenvolvimento da segunda parte do Livro dos Espíritos, que tem o seu desenvolvimento no Livro dos Médiuns. Então, como se antes eles conseguiram ali estar abordando a parte filosófica, e Kardec trouxe para nós essa possibilidade da experimentação dos métodos, né, de como que na prática tudo isso funciona.
E com relação à questão do cético, abordar que realmente muita gente não consegue ver, não consegue comunicar e que isso desperta algumas dúvidas, Kardec dá a seguinte resposta: acho muito natural, todavia, como eu procuro que eles sejam aproveitados, explico em que condição cada um se deve colocar para melhor observá-los e, sobretudo, compreendê-los. Quem não aceita essas condições mostra não ter desejo sério de esclarecer-se, e com tal pessoa é inútil perdermos tempo. Então, mais uma vez, é um convite para que possamos estudar, para que possamos compreender o que é, como que funciona cada manifestação, cada comunicação, para que a gente verifique quais são os elementos necessários, para que a gente não tire nenhuma conclusão precipitada. Soral sempre falava para nós, né, que o fenômeno, ele deslumbra, mas a doutrina, ela edifica. Então, o que a gente precisa ter em mente, em consciência, é essa edificação. A gente poder compreender como as coisas acontecem e se o fenômeno um dia acontecer e tiver o nosso alcance visual, sensitivo, que estejamos preparados para tal e que não buscamos somente esse deslumbramento. Convireis também, Senhor, que seria muito estranho que uma filosofia tão racional tivesse saído de fatos ilusórios e controvertidos. Em boa lógica, a realidade do efeito implica a realidade da causa. Se um é verdadeiro, a outra não pode ser falsa, porque onde não há árvores, não se pode colher os frutos, né? Que depois a gente tem também, se reconhece a árvore através dos frutos, né? Nem todos, é verdade, puderam constatar os fatos, porque não se colocaram nas condições precisas para observá-los. Nem tiveram a paciência e a perseverança necessária. Mas isso também se dá com todas as ciências. O que uns não fazem, outros fazem. Todos os dias aceitamos os resultados dos cálculos astronômicos, sem que nós mesmos o façamos. Seja como for, se achais a filosofia boa, podeis aceitá-las como aceitarias outra qualquer, conservando vossa opinião sobre as vias e meios que elas conduziram, ou, ao menos, admitindo-a somente a título de hipótese, até mais ampla confirmação. Então, aqui é interessante, a gente não pode aí falar que uma constelação, que uma estrela ou algo assim não existe porque não conseguimos vê-la, porque às vezes o nosso telescópio não alcança. Existem várias tecnologias, às vezes, envolvidas que nos impede de atestar certas informações científicas que nós temos, que nós já compreendemos como verdade, mas que nós não produzimos ou que nós não fomos testemunha. Isso faz parte das ciências, né? Muitas a gente aceita por verdade por ter estudado, por ter compreendido, por ter passado pelo crivo ali da razão, da lógica e do bom senso. Assim também é a ciência, é a doutrina espírita enquanto ciências filosóficas. A gente também precisa estar estudando e várias coisas considerar, porque compreendemos e não porque fomos testemunha ou porque fomos participante de um ou outro fenômeno. Os elementos de convicção não são os mesmos para todos. O que convence a uns não produz impressão alguma em outros. Assim sendo, é preciso um pouco de tudo. Porém, é um erro acreditar-se que as experiências físicas sejam o único meio de convencer. Em algumas pessoas, os fenômenos mais notáveis não produziriam a menor impressão, ao passo que uma simples resposta escrita venceu todas as dúvidas. Quando se vê um fato que não se compreende, quando mais extraordinário ele é, tanto mais suspeita desperta, e mais o pensamento se esforça para lhe dar uma causa vulgar. Mas, se for compreendido, todos os admitem facilmente, porque tem uma razão de ser, desaparecendo o maravilhoso e o sobrenatural. Certamente, as explicações que vos acabo de dar nessa conversa estão longe de ser completas. Entretanto, por mais sumárias que sejam, estou convencido de que vos levarão a refletir.
E se a circunstância vos fizerem testemunhar algum fato de manifestações, vê-lo-eis com um olhar menos prevenido, porque possuireis uma base onde firmar o vosso raciocínio. Olha a importância que é a gente estudar a doutrina espírita e se preparar para que, se um dia formos nós testemunhas de algum fenômeno, estejamos ali com o raciocínio aberto, livre de preconceitos, para poder compreender aquele momento, livrando-nos também de achá-lo como sobrenatural, como maravilhoso, porque nós viemos aprender no decorrer dessa obra que o Espiritismo ele afasta esse maravilhoso, esse sobrenatural, que tudo se encontra dentro das leis e determinações divinas, dentro das leis naturais, que nós desconhecemos todas as leis, mas que nada que acontece é derrogando as leis de Deus, que ele não faz isso, né? Pelo contrário, ele é toda justiça, toda bondade. Então, as leis deles, as leis divinas são as leis imutáveis. Há duas coisas no Espiritismo: a parte experimental das manifestações e a doutrina filosófica. Ora, todos os dias eu sou visitado por pessoas que ainda nada viram e creem tão firmemente como eu, tão só pelo estudo que fizeram da parte filosófica. Para elas, o fenômeno das manifestações é acessório. O fundo é a doutrina. A ciência, elas a veem tão grande, tão racional, que nela encontram tudo quanto podem satisfazer as suas aspirações interiores. A parte, o fato das manifestações. Daí concluem que, supondo não existissem as manifestações, nem por isso a doutrina deixaria de ser melhor, a que melhor resolve uma multidão de problemas reputados insolúveis. Quanto já não me disseram que essas ideias haviam germinado no seu cérebro, embora em estado de confusão. O Espiritismo veio coordená-las, dar-lhes um corpo, e foi para eles como um raio de luz. É o que explica o número de adeptos que a simples leitura de O Livro dos Espíritos produziu. Acreditais que esse número seria o que é hoje, se nunca tivéssemos saído das mesas girantes e falantes? Então, houve ali aquele primeiro momento, né? Através desse fenômeno que foi a mesa girante, as mesas ali falantes, né? E esse fenômeno ele veio para chamar a atenção. E ele conseguiu chamar a atenção, principalmente, a desse pedagogo, cientista, né? Filósofo que era Kardec, que ele conseguiu olhar ali e verificar que algo a mais existia, né? Que não se tratava apenas de mesa, porque enquanto não fosse provado que a mesa tivesse cérebro para pensar e nervo para agir, ele estudaria, ele ia observar, ele ia investigar. E é isso que a gente precisa ser também. Quando algo nos surpreender e colocar a nossa razão, nosso bom senso em questão, a gente precisa estudar, observar, verificar o que de fato está acontecendo e não apenas deduzi-lo como sobrenatural, como miraculoso, né, como algo ali que foge às leis naturais. E aí o nosso amigo cético faz o seguinte comentário: tinhas razão de dizer, Senhor, que das mesas girantes saiu uma doutrina filosófica. E longe estava eu de suspeitar as consequências que poderiam surgir de um fato encarado como simples objeto de curiosidade. Agora vejo quanto é vasto o campo aberto pelo vosso sistema. Kardec: nisso vos contesto, caro Senhor. Dais-me súbita honra atribuindo-me esse sistema quando ele não me pertence. Ele foi totalmente deduzido do ensino dos espíritos. Vi, observei, coordenei e procuro fazer que os outros compreendam aquilo que compreendo. Essa é a parte que me cabe. Entre o espiritismo e os outros sistemas filosóficos, há esta diferença capital, que estes são todos obras de homens, mais ou menos esclarecido, ao passo que, naquele que me atribuís, eu não tenho mérito da invenção, de um só princípio. Disse a filosofia de Platão, de Descartes, de Leibniz, nunca se poderá dizer a doutrina de Allan Kardec. E isto, felizmente,
Pois que valor pode ter um nome em assunto de tamanha gravidade? O Espiritismo tem auxiliares de maior preponderância, ao lado dos quais não passamos de simples átomos. Então, olha a grandeza de Kardec, né? Que não permitiu em momento algum que fosse lhe atribuído nenhum mérito com relação a tudo aquilo que ele pesquisou e codificou. Então, é uma doutrina que ela não é uma doutrina de Kardec, não existe uma doutrina kardecista, não existe ali essa denominação. Existe uma codificação aonde Kardec coordenou todo esse trabalho, né? Assim como ele próprio está falando aqui, que viu, observou, coordenou, procurou buscar para nós uma metodologia para que possamos entender, compreender aquilo que ele havia compreendido através do seu raciocínio tão lógico, tão evoluído. Mas essa é uma doutrina dos espíritos superiores. Foram eles que trouxeram essas respostas, o que não anula em momento algum o trabalho de Kardec, mas ela não é uma filosofia de homens, não é uma obra de homens, mas uma obra de seres superiores, espíritos superiores, sob a coordenação do Espírito da Verdade. Então, hoje nós encerramos esse nosso breve comentário, essa nossa leitura do Elementos de Convicção. Estamos a 2 capítulos para chegar no terceiro diálogo, que é o diálogo com o Padre, e eu aguardo todos vocês aqui para um próximo vídeo. Que Jesus nos abençoe, que nos dê uma semana profícua, serena e bastante feliz. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, na graça de Deus.